Aí não vai ter. Pronto, vamos começar o nosso bate-papo agora, Brasil. Você que nos assiste de Portugal, dos Estados Unidos, você que nos assiste da África, você que nos assiste de qualquer lugar desse planeta, estamos recebendo aqui a um dos maiores escatólogos do Brasil. Ele é brasileiro, fala português e vai estar falando acerca desse assunto. Pastor Edinaldo, boa noite, que satisfação recebê-lo aqui no Arena Apologética. Entendam, gente, ele está aqui por indicação. Alguém veio no meu privado e indicou esse maravilhoso teólogo que vai aqui estar fazendo apresentações para vocês. Eu, particularmente, estou ansioso, curioso para saber o que é que vai sair, né, gente, de tanta pesquisa, de tanta labuta. Pastor Silvio Júnior, já presente nos bastidores, né? Boa noite, pastor Edinaldo. Graça e Boa paz. noite, meu querido Elton. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Aí o pessoal do Ceará, Fortaleza, por aí afora, Caucaia, essa terra tão amada, não é? De brasileiros que inauguraram as doutrinas judaicas a partir de Pernambuco e por isso é um povo tão inteligente, tão antenado no reino de Jesus Cristo. Rapaz, você tem um vozeirão bonito, hein? Como é que eu faço para ficar com a voz assim? Eu só queria corrigir uma coisa. Pois não. Esse de dizer um grande escatólogo, isso aí é por sua conta, viu? Eu não me julgo um grande escatólogo no Brasil, eu sou apenas um faminto das escrituras, né? Eu Maravilha. bebi um biotônico fontora do céu e abriu-me um apetite pelos textos, pelas escrituras, somente isso. Que Para mim, o maravilha. grande mestre é Jesus Cristo e aquele que nos faz lembrar o que ele nos ensinou é o Espírito de Deus. Maravilha. Atualmente você está pastoreando, pastor Não, itinerante? eu faço parte da Igreja Assembleia de Deus de Madureira, em Madureira e em Nova Iguaçu. Que maravilha. Mas não sou pastor presidente, Uhum. sou apenas membro da denominação. Maravilha. Meu trabalho é mais itinerante, indo para aqui, para ali, para acolá, por onde me chamam. Maravilha. Pastor, estamos vivendo nos últimos dias? Como que fica essa pergunta? Como que fica a resposta? Ou não? Podemos dizer que já estamos no tempo do fim ou tem muitas coisas ainda para acontecer? Nós estamos vivendo a 23ª hora do 6º dia milenar. Somos a geração de transição do 6º dia milenar para o 7º dia milenar. Por isso, estamos nas últimas horas, né? Nos últimos dias, nas últimas horas dos últimos dias, os últimos dias do dia 6º, que é vamos dizer assim, o epílogo do governo humano para inaugurar o governo de Jesus Cristo na Terra, aquilo que a doutrina bíblica chama de milênio. Por isso, verdadeiramente, estamos nos últimos dias do governo do homem. Não os últimos dias da Terra, não os últimos dias da humanidade, como alguns reputam, como alguns pensam, mas os últimos dias do governo do homem inaugurado lá no Éden após a queda. Quais são as evidências que testificam estarmos vivendo os últimos dias? O que nos diz? Qual é a leitura que se faz para ter essa conclusão? Quando Jesus estava aqui pela primeira vez, ele chamou a atenção dos seus conterrâneos, falando a respeito do clima e do mar. Os seus apóstolos, seus discípulos, foram recrutados ali na Galiléia dos gentios, e esses homens eram profissionais do mar, Pedro, por exemplo, pescador e outros. E o pescador, quando ele se prepara para pescar no dia seguinte, no dia anterior, ele olha para o horizonte e percebe os sinais do clima para saber se
ele vai pôr ou não o barco na água. O pescador, querido Elton, não tem medo do calor, nem do frio, nem da chuva. O pescador não tem medo do dia nem da noite. O pescador tem medo do vento, porque no mar não tem barreira. Portanto, o grande inimigo dos que navegam é o vento, porque o vento faz com que as ondas fiquem encapeladas, pondo o barco a pique, possivelmente. E Jesus, sabendo disso, falou na linguagem deles. E admiro vocês. Vocês sabem interpretar os sinais dos céus. Interpretam se vai haver dia, chuva, se vai fazer um belo dia de sol. Vocês conhecem os sinais do clima, mas não compreendeis os sinais da época. Não sabeis entender, não sabeis interpretar os sinais dos tempos. Assim mesmo, querido Elton, é nos nossos dias. Nós conhecemos de ciência, de tecnologia, de geopolítica, disso, daquilo. Os intérpretes políticos conhecem e discutem e conjecturam e projetam o que vai acontecer na Terra, no planeta, mas não conhecem os sinais dos tempos sobre a volta de Cristo. Então, aquilo que Jesus falou na sua época serve também para a nossa época. Nós estamos displicentes quanto aos sinais que já estão aí sobre a volta de Jesus. Você está me ouvindo bem? Sim, excelentemente. Sobre a volta de Jesus. Hoje, o cenário mundial já está praticamente pronto para o governo daquele homem que virá governar a Terra debaixo de uma tirania, de uma democracia tirânica que se chama Anticristo, que já está na Terra, e os seus elementos, ou seja, as suas estruturas governamentais já estão prontas para que surja uma nova ordem mundial, colocando por terra a ordem de Bretton Woods, cujos paradigmas econômicos, religiosos, tecnológicos da época da Segunda Guerra Mundial estarão todos sendo substituídos por esse novo mundo que já adentramos. Um mundo jurídico, um mundo tecnológico, um mundo econômico, um mundo religioso, que, na verdade, é um mosaico do governo do Anticristo. Portanto, os sinais estão aí. A volta de Jesus é iminente, antes dela, naturalmente, para os pré-tribulacionistas, o arrebatamento da igreja, e em seguida inicia-se o dia de angústia de Jacó, 7 anos, ou ainda a 70ª semana de Daniel, que Jesus chamou de grande tribulação, onde haverá 3 dias, ou melhor, 3 anos e meio, de uma paz armada, de uma paz imaginada, não é, forçada, e logo em seguida 3 anos e meio de conflitos, destruições, não apenas entre os homens, mas também os sinais dos céus que sobrevirão sobre a terra. Portanto, os sinais estão aí. Sinal na tecnologia. Tudo aquilo que reputávamos sobre o Apocalipse capítulo 13, versos 16, há 50 anos não era possível. Hoje já é totalmente possível. Aquilo que o Apocalipse 13, versos 13, 16 em seguida, falava de um controle absoluto da economia, de tudo e de todos, já é altamente factual, possível nos nossos dias. Aquela religião única que o Apocalipse 13 fala sobre uma adoração a um homem, toda a terra, hoje nós já vemos a construção dos elementos religiosos se fundindo para adorar a este personagem. Por exemplo, a Casa de Abraão em Abu Dhabi, um dos clássicos sinais de que no mesmo terreno está sendo plantada uma sinagoga, uma igreja cristã,
e uma mesquita muçulmana, a pretexto de adorar a um só Deus. Deus não aceita essa adoração e certamente essa adoração será direcionada ao anticristo. Com relação ao anticristo, tem como trazer uma ideia de quem seja o anticristo? Quem será o anticristo? De onde ele vem? Essa é uma especulação um tanto quanto infantil. A palavra de Deus diz que ele só se revelará quando a igreja for afastada. Existem muitos candidatos a anticristo. Eu recebo 3, 4, 5, 10 provocações diárias a respeito de identificar a identidade do anticristo. Eu acho que isso aí não tem importância nenhuma, porque muito mais importante é entender que a estrutura do seu governo, em todos os aspectos, a estrutura antropológica, a estrutura sociológica, a estrutura religiosa, econômica, tecnológica, jurídica, já está pronta para o seu governo. E o anticristo será, na verdade, uma surpresa para muitos. E quando esse homem se levantar com um discurso de paz e segurança, sobrevirá, como diz Paulo em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, repentina destruição, a começar por Israel e alcançando as demais nações. Maravilha. E sobre esse debate de pós-tribulação, pré-tribulação, como que melhor você identifica na Bíblia, a pré ou a pós-tribulação? Olha, tem motivo para todos os gostos. Quem não subir no pré, fica para o pós. Está aí. Porque a Bíblia diz que aqueles que guardam a palavra da perseverança, ou seja, aqueles que têm a Bíblia como regra de fé e prática, esses já estarão guardados em um só versículo na Bíblia. Eu vou abrir aqui agora. Capítulo, ela já abre automaticamente, embora hajam outros versículos. Esse versículo, capítulo 3 de Apocalipse, versos 10, para mim já dá um diagnóstico acerca desse comprometimento pré-tribulacionista do próprio Cristo com o seu corpo. Nesse texto, Jesus está se comprometendo com o seu corpo vivo, que esse corpo não passará pela tribulação. Então vamos ver. Por que guardaste a palavra da minha perseverança? A palavra de Deus. Aqueles que estão perseverando nos conceitos bíblicos, na prática bíblica, tendo a Bíblia como regra de fé e prática, esses, ele diz, também eu te guardarei da hora da provação. Então, na verdade, a grande tribulação é uma provação. E eu, até lendo até aí, estudando até aí, eu vejo que a grande tribulação é uma repescagem para aqueles que não foram imediatamente levados ao arrebatamento. Por isso que é uma provação. A grande tribulação é uma prova para que haja uma repescagem. A grande tribulação não é uma condenação compulsória. Ainda haverá oportunidades para a salvação. Por isso que Jesus chama provação, que diz assim, que há de vir sobre o mundo inteiro. Então, não é algo localizado, é sobre o mundo inteiro. E o governo do anticristo será sobre o mundo inteiro. Será o processo tribulacional. Aí, para deixar mais claro ainda, o texto de Apocalipse 3:10 completa o objetivo disso, para experimentar os que habitam sobre a terra. Olha aí. Esse tempo de provação, cujo objetivo é experimentar. Então, por isso é uma prova. A prova experimenta aqueles que passam, os que são reprovados. Quando aqueles que guardam a palavra de Deus já forem guardados desse tempo, sobrevirá provação para experimentar
os que ficarem na terra. Que maravilha! Se você guardar pelo menos 30, 40 minutos para colocar seus olhos nesse texto apenas, nesse versículo. O Espírito Santo, tenho certeza que vai falar com você, comigo, com todos que se dediquem a ver com os olhos rema, com os olhos espirituais esse texto, que ali Jesus está dizendo que vai guardar os que perseveram e vai trazer uma prova para experimentar os demais. Se você conjugar esse texto com o Apocalipse capítulo 20, versos 4, você vai ver que na primeira parte do versos 4, do Apocalipse 20, já existem os entronizados. Ali João vê aqueles que já se assentam no trono. Aqueles já estão no arrebatamento. E também vê as almas daqueles que foram decapitados por terem negado o anticristo, está dito lá com todas as letras, porque terem negado a besta e o sinal da besta, e ainda deram o testemunho de Jesus e da palavra de Deus no período da grande tribulação. Quer dizer, foram experimentados, não subiram, foram experimentados, mas o texto diz que esses, embora não tenham morrido, decapitados, degolados, metralhados, fuzilados, mortos, eles viverão os 1000 anos. Está aí. Maravilha. Se você estudar o Apocalipse 3:10 com o Apocalipse 24, dali dá para você tirar uma ideia dessas vertentes, pós-tribulacional, pré-tribulacional e mesotribulacional, e por aí vai. E isso, infelizmente, ao invés de se tornar elemento de estudo, se tornou elemento de disputa. Eu sou pré, eu sou pós, eu sou pan, então eu sou tudo. A Bíblia tem motivo para que nós entendamos que aqueles que ficarem ainda terão chances para se recuperarem. Uma das maiores dificuldades de se entender a escatologia é um ponto chamado Gog e Magog. O que é Gog e Magog e quais são as suas implicações? Bom, Gog e Magog aparece pela primeira vez no Gênesis capítulo 10. Não é? A primeira vez é Gênesis capítulo 10. Vamos ver. Quem é Magog? Magog é, na verdade, um chefe. É um cabeça. É um cabeça de uma nação, é um imperador, é um czar, é um primeiro-ministro, é um rei, é um presidente de uma república qualquer. Ele é o Gog, segundo Ezequiel, capítulo 38. Gog da terra de Magog. Quem foi Magog? Magog foi neto de Noé por intermédio de Jafé. Então, Magog descende de Jafé. E Jafé é filho de Noé. Portanto, Magog é neto de Noé, filho de Jafé. Juntamente com ele, outros povos que se juntaram a ele, da mesma estirpe, vindos de Jafé, que estão também descritos em Ezequiel 38, que seja Gomer, Tubal, Meseque e Togarma. Esses povos, juntamente com Magog, formam uma aliança que, juntamente com a Pérsia, virá contra Israel nos últimos dias. E não há dificuldade em entender Gog e Magog se você identificar quem é Magog. Magog são os magogianos, os antigos citas, aqueles que habitaram a região dos Cáucasos, os brancos, não é? Que, segundo os historiadores Plínio, o moço, Heródoto, o grego, Joséfo, o judeu, todos esses historiadores apontam Magog como esses povos que habitaram o norte do planeta. E hoje, qual é a nação que sintetiza as nações do norte do planeta? A Rússia, que fará aliança
com Togarma, com a Pérsia, com Cush, com Put, e essa aliança, eu, por exemplo, estudo a política externa de Vladimir Putin desde o ano de 1999, quando ele entra no poder como primeiro-ministro, como presidente, como primeiro-ministro, como presidente, e se você vê a política externa da Rússia a partir de Vladimir Putin, você vai ver que toda aquela aliança descrita em Ezequiel 38 está sendo composta nos dias de hoje. Por exemplo, quem é um dos maiores aliados da Rússia? O Irã. O Irã odeia Israel. E exatamente o texto de Ezequiel, capítulo 38, diz que essa guerra vai ser não apenas da permissão de Deus, mas da vontade de Deus. Porque o texto diz: olha, profeta, volve o teu rosto para Magog, para Gog, da terra de Magog, profetiza contra ele. Eu vou colocar anzóis nos queixos dele e vou fazê-los voltar para a terra que se recuperou da espada. Qual foi a terra que se recuperou da espada durante 2000 anos? Israel. Então, o próprio Deus diz que vai trazer Gog e seus aliados para combater Israel nos últimos dias, porque ele tem algo contra Gog. E ele vai fazer uma sepultura para Gog nas terras da Judéia, nas montanhas da Judéia. Isso está ali dentro do contexto de Ezequiel 38 e 39. E se nós formos analisar a política de Vladimir Putin, as alianças já estão feitas. Se nós formos analisar o ódio crescente do Irã contra Israel, o espírito já está montado, né? A motivação já está montada. O Irã agora já tem a bomba atômica. O Irã, as suas usinas, já os Estados Unidos fraquejaram, e outros também, no sentido de tentar impedir isso, mas não impediriam, porque é vontade de Deus. Eles já são cada vez mais soberbos. E quando estiverem prontos, irão querer detonar a bomba atômica sobre Israel, e por isso haverá de ter um ataque preventivo. E nesse ataque a Rússia entra, porque há um acordo de 1938, depois que a Pérsia passou a se chamar Irã, isso aconteceu em 1935, com o Shah Reza Pahlavi, então, que dá direito à Rússia, ao Irã receber apoio contra qualquer país que venha contra o Irã. E esse acordo com a Rússia foi ratificado e hoje a Rússia defende o Irã. Ou se Israel atacar para valer o Irã, para valer, porque aquele ataque que Israel fez ao Irã foi retaliativo, não foi ainda o preventivo. Se houver um ataque preventivo contra as instalações nucleares do Irã, e será muito severo, a Rússia entra contra Israel. E aí, Gog e Magog está cumprido. Nesse momento é que vai, ao meu entender, surgir a figura do anticristo como aquele que vai trazer uma paz, do Apocalipse capítulo 6. O cavaleiro do cavalo branco montado, propugnando uma falsa paz, uma paz armada, e logo de seguida uma grande destruição. Legal. Então, uma pergunta. Então, para ti, o cavaleiro do cavalo branco, no caso, não é Jesus como muitos interpretam? De jeito nenhum. Jesus é identificado lá no Cavaleiro do capítulo 19 como fiel e verdadeiro. Traz seu nome gravado em sua coxa. Top. O do versículo 6 é apenas um cara que tem uma flecha, ou melhor, um arco sem flecha, mostrando que o poder dele é limitado. Vai ser um peteleco, desculpe o termo, mas eu gosto de falar isso, um peteleco de Jesus vai mandá-lo para o lago de fogo. Não é? Isso Sim. Acontecerá em Edom, Sim. lá no sul da Jordânia, não em Jerusalém. Corroboro. Magnífico. Deixa só eu ver aqui. Uma pergunta. Até porque Jesus não vem em Jerusalém, no Monte das Oliveiras.
Uhum. Quando ele vier, ele vem em Edom, no sul da Jordânia, com propósitos. Se tiver alguma pergunta, eu respondo nesse sentido. Analisando aqui, você é muito bom nessa resposta, você aborda de uma forma muito boa de ouvir, é muito bom ouvir você falando de escatologia. O público que está assistindo a Arena está tendo essa mesma perspectiva que eu. Me tem muitas perguntas aqui, eu vou tentar aproveitar o máximo de ti, tá? Então, Por favor. são perguntas simples, mas são perguntas que as respostas são relativas. Não são aquelas respostas concretas, aquelas respostas ou sim ou que não, eu não sei. A gente fica Sim. aquelas especulações bobas. E a minha pergunta é o seguinte: é uma pergunta objetiva, uma pergunta simples, todavia requer uma resposta plausível e fundamentada. Como é esse arrebatamento? Vai ter arrebatamento? E onde que está na Bíblia? Se quiser envolver a questão da cronologia desse evento também em relação aos outros eventos, que é o arrebatamento, pode ficar à vontade. Mas como é que é esse arrebatamento que todos falam? Primeiro, para o arrebatamento não há sinais. O arrebatamento é iminente. Crente que é crente não precisa de sinal nenhum. Ele já tem que estar pronto. Então é iminente. É de supetão. Pode acontecer antes que essa live termine. E o arrebatamento é semelhante vamos imaginar uma bacia. Todo mundo sabe o que é uma bacia, né? Um Na minha recipiente época, redondo. os bebês tomavam banho na bacia. Talvez tenham jovens nos ouvindo, não sabem o que é uma bacia, mas devem saber o que é um tabuleiro. Um tabuleiro de fazer bolo. E imaginemos que esse tabuleiro tenha vários tipos de elementos da terra. Tem pedras, tem folhas, tem cacos de árvores, tem pregos, e tem os pregos. É um material misturado. Pedrinhas, cacos de árvore, papéis, tem tudo ali. E tem pregos também. Prego de todo tipo, prego grande, prego pequeno, prego torto, prego enferrujado, mas é prego. E, de repente, passa por cima dessa bacia um ímã. Será que todos sabem o que é um ímã? O ímã é aquele pedaço de metal que gruda em metais. E existe agora uns ímãs altamente poderosos, não sei se vocês conhecem. O pessoal pesca com ímãs, passa por um rio, amarra aquele ímã, joga lá e sai puxando tudo que é ferro, que da natureza do ímã, ele atrai e levanta. Imagina o ímã passando por cima dessa bacia. Ela vai passar por cima da madeira, não vai fazer efeito nenhum. Do papel também não. Das pedras também não. Mas os pregos, todos serão atraídos por esse ímã. Porque esse ímã tem a natureza dos pregos. E os pregos têm a natureza do ímã. Por isso eles se atraem. Como o ímã é mais poderoso, os pregos é que vão subir. Esse ímã é Jesus Cristo. E os pregos são aqueles que têm a natureza de Cristo. Pode ser um prego enferrujado e torto, que nem eu. Mas pode ser um prego brilhoso, bonito, longilíneo, que nem você, Elton. Não importa. Se for prego, tiver a natureza de Cristo, for já seu nome escrito no livro da vida, se esse prego já tenha reconhecido Jesus como único e suficiente Salvador, ninguém há de retê-los na terra. Por isso que Paulo, escrevendo em 1 Tessalonicenses, na língua original, e você é craque nisso, eu estou sabendo, ele usa a palavra arrebatamento como harpazo, que é uma espécie de um parto a fórceps, ou seja, abrupto, violento, arrancar com força de um lugar para outro.
Quem tem a natureza de Cristo pode fazer 1000 agendas. Quando chegar a hora da última trombeta, será arrancado daqui numa ação bioquântica, metafísica, que nada vai parar. Já aconteceram vários arrebatamentos na história, e vão acontecer vários outros, quando Jesus iniciar o seu processo da segunda vinda. Houve o arrebatamento de Enoque, misterioso, houve o arrebatamento de Cristo, haverá agora o arrebatamento de Elias, não é? O arrebatamento de Moisés, e agora eu estou na fila também para ser arrebatado ou arrebatada pela ressurreição, porque aqueles que não forem arrebatados, mas que tiverem a natureza dos pregos, serão atraídos pelos ímãs, aliás, antes do arrebatamento dos vivos, como diz a palavra. Os vivos não precederão aos que dormem em Cristo. E esse arrebatamento será metafísico e bioquântico. Haverá um milagre de uma transformação corpórea para que nós venhamos a adotar, a assimilar corpos semelhantes ao corpo do nosso matriz. Jesus é a nossa matriz. Depois que Jesus sai do sepulcro, ele ali já estava com um corpo que da sua glória, e Paulo, escrevendo em Filipenses, diz que teremos um corpo segundo o corpo da sua glória. E haveremos de subir aos ares, não é para o céu, é aos ares, é no céu estelar, é no céu cósmico, para propósitos, para 2 propósitos. O arrebatamento tem 2 propósitos em especial. Primeiro, para adentrarmos ao tribunal de Cristo, onde seremos galardoados. E depois para as bodas do Cordeiro, onde o corpo se fundirá ao cabeça. O arrebatamento, o propósito é esse, é o corpo vivo de Cristo, que está na terra hoje, se juntar ao cabeça, nos ares, para que o corpo esteja completo, pronto para voltar à terra e reinar durante o milênio, durante o 7º dia, durante o 7º dia milenar. Maravilha. Gente, estou gostando muito, de verdade, estou gostando muito daqui da participação do Edinaldo, pastor Edinaldo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você percebe que as minhas perguntas, elas são aleatórias? É porque eu estou tentando te aproveitar ao máximo, certo? Por favor, Elton, fique à vontade. Então, obrigado. Então, outra pergunta. Recentemente tivemos aí muitas abordagens sobre a pergunta que eu vou te fazer, sobre esse assunto, né? Pastor Edinaldo é um grande escatólogo, está aqui no Arena, e a pergunta que eu vou fazer para ele é a pergunta que gerou muito debate sobre esse assunto que eu vou perguntar para ele. Pastor Edinaldo, existirá tristeza no céu? Essa é uma pergunta provocativa, eu já sei até onde você quer chegar. Mas eu só estou querendo corrigir mais uma coisa. Eu não sou grande escatólogo, eu sou grande no tamanho, no peso. Aí eu preciso fazer um regime. Nesse aspecto, sou grande. Agora, no que diz respeito à escatologia, eu sou apenas um faminto, um aprendiz de Jesus, viu? Então, eu não sou nada de grande. Eu, na verdade, a minha classificação, Elton, é 0 antes da vírgula. É ali que eu estou. E é ali que eu me sinto bem, confortável. Ali que eu quero ficar. Até o Senhor me levar para me revelar tudo. Né? Aí sim, eu serei grande nele, né? Para entender esses mistérios da escatologia. E, como você perguntou, no céu é isso? Se haverá tristeza no céu. Não haverá nem céu, quanto mais tristeza. Como assim? Eu não quero falar sobre isso, porque não vai dar tempo de explicar. Por isso que os pastores às vezes me aconselham, Edinaldo, não entra em ponta solta, porque as pontas soltas precisam ser amarradas. E você solta uma provocação, assim como a de Elton, e não vai ter tempo de amarrar quando a gente fala do céu.
Entendeu? O céu, como ele está sendo pregado, é uma grande mentira. Quando o pastor não pode oferecer mais nada, porque já trapaceou muito, já vendeu muito o evangelho, ofereceu muitas coisas que não pode entregar, aí ele oferece o céu. Ninguém conhece o céu, nem a NASA. Aí pronto, fica muito bom para o pastor que não tem estudo, que não se dedica em estudar, não é? Nós já estamos no céu. Se você olhar para a Lua está no céu. Mas se você for para a Lua olhar para a Terra está no céu. Que céu é este? Não é? Jesus, quando veio à Terra, ele não explicou sobre o céu, ele não falou sobre astronomia, ele tem até falado sobre astronomia, mas não falou de que lá é o nosso lugar. Ele falou do reino. Mas eu não quero entrar nesse assunto. Porque se Deus está no céu, onde é que ele estava antes do céu ser criado? Se a primeira pergunta é incômoda, não é? Se o céu é casa de Deus, ora, as leis que regem os céus, que sustentam os céus, que são leis físicas, também regem a Deus. Não há nada que venha a reger ao Criador. Se as leis físicas mandam nos astros, não é? Através dessas leis maravilhosas que sustentam o cosmos, se Jesus estivesse dentro dessa dimensão, na verdade, ele seria comandado pelas leis que ele mesmo criou. Portanto, essa transcendência do Criador e essa imanência é o grande mistério. Porque, embora ele esteja fora do céu, ele está dentro do céu. Mas isso é um outro assunto. A física quântica, a mecânica quântica explica tranquilamente isso. Mas haverá tristeza no arrebatamento? É isso que a pergunta desse debate entre esses dois famosos pastores, eu acompanhei alguma coisa, foi travada pela internet. Há tristeza. Um dos pastores defende de que, pelo fato de que, me parece, 1 Coríntios capítulo 3 diz que haverá dano na entrega do galardão, haverá tristeza. Quer dizer, eu tenho absoluta convicção que Jesus não faz nada pela metade. Não será apenas o corpo corruptível, mortal, que se transformará num corpo incorruptível e imortal. A nossa mente, e a tristeza vem pela mente, a tristeza vem pelo cérebro. Por exemplo, 490, 510 gramas de massa cefálica concentra ali toda a estrutura biológica que é o centro da comunicação com o divino, com a alma. Por isso que Jesus soprou no nossa narina o ânimos de vida para ir direto ao cérebro. Tudo acontecerá no cérebro. Quando o Senhor nos galardoar, ele não vai colocar uma coroa de metal, não, cheia de pedras preciosas. Será uma coroa, porque será uma coroa de glória. Só que ela será usada, Elton, olhe para mim, não daqui para cima. Será uma coroa daqui para dentro. A natureza do próprio Cristo haverá de habitar em nós. E aí você acha que a natureza de Cristo habitando em nós será uma natureza imperfeita? A outra pergunta é o seguinte: por que hoje temos tristeza? Por causa do pecado. O pecado é que nos traz as intercorrências da vida. Quem nos traz alegria? A mente, o cérebro. Quem nos traz o pecado? O cérebro, a mente. Quem nos faz chorar? O cérebro, a mente. Quem nos faz regozijar em Cristo? A mente, o cérebro. Quando Jesus nos coroar em nosso cerebelo com o seu DNA espiritual, bye-bye tristeza, bye-bye sofrimento. Pelo contrário, teremos verdadeiramente aquilo que Paulo almejou, a mente de Cristo. E com a mente de Cristo, não haverá mais melancolia, haverá preparo. Por isso que hoje a igreja não pode julgar a terra.
antes de receber o galardão. A mente de Cristo é em nossa mente, para que venhamos a pensar como Ele, a julgar como Ele, a glorificar ao Pai como Ele. E aí estaremos preparados para voltar à terra com Ele para julgar a terra, porque julgaremos com justiça, porque teremos a nossa mente não apenas imortalizada, incorruptível, imarcessível, imortal, mas também glorificada pelo próprio Cristo. Aí não haverá tristeza, haverá comissão, haverá missão para vivermos os 1000 anos no planeta Terra. Entendi. Bem, deixa eu mutar aqui o meu telefone. Alguém me ligou na hora da live, né? Na hora inconveniente. Muito bem. Gente, tem uma pergunta aqui do pastor Silvio Júnior, né? Ele pergunta assim: Elton, pergunte ao pastor sobre a volta de Jesus em Edom. Falar nisso, eu tenho até um livreto. Hum. Está esgotado. Eu vou tentar reproduzir. Vê se dá a ver para ver aí, Elton. Leia aí, por favor, o título. Tá, deixa eu aumentar aqui a sua tela. Quem é este que vem do deserto? Quem é este Isso. que vem do deserto? Eu coloquei deserto Hum. para provocar os possíveis leitores, né? Sim. Mas fale aí com o colega pastor Silvio para abrir comigo Isaías capítulo 63. Certo. Isaías capítulo 63. Ok. Versículo 1. Versículo 1. Pode ler para mim? Posso. Diz assim: Quem é este que vem de Edom, de Bosra, que com vestes tintas, este que é glorioso em sua vestidura, que marcha com a sua grande força? Pare. Esse texto é singular, é autoexplicável, é maravilhoso. Veja isso. A pergunta do profeta. O profeta faz a pergunta quando ele recebe o oráculo, porque ele fica estonteado. Deste que vem nesta região de Edom, na região de Esaú, né? Dos antigos edomitas, na região de Bosra, do Monte Parã, do deserto de Parã, e como ele vem vestido. Ele vem com vestes tintas, ou seja, avermelhadas. Mas a veste dele é gloriosa. Se veste como um rei. Olha isso, que coisa linda. Que é glorioso em sua vestidura. E que marcha, em outra tradução, que está melhor, diz assim, que marcha na plenitude da sua força. Olha isso. Força plena. Grande força. Aí o profeta faz a pergunta. Olha quem responde. Olha quem responde. Sou eu, que falo em justiça. Quem é que fala em justiça? Até hoje. De Adão até os dias de hoje. Quem é que fala em justiça? O Supremo Tribunal Federal de Brasília fala em justiça? Aqueles homens falam em justiça? Claro que eles falam em justiça. Injustiça de homens, pecadores, gananciosos, tendenciosos. Eles falam em justiça, na justiça humana. Mas aqui o texto está dizendo que este que vem de Bosra fala na justiça justa. Sou eu que falo em justiça e poderoso para salvar. Pronto, aí já matou tudo. Eita. Quem é o poderoso para salvar? É o Papa? É a NASA? É Jesus. É o presidente da República? É a ciência? É a medicina? Só há um poderoso para salvar. Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias. O verbo que se fez carne é ele. E ele vem de Edom.
ele vem de Bosra. E por que está vermelha a tua vestidura? E as tuas roupas como aquele que pisa no lagar? Eu creio que todos os que estão ouvindo a arena apologética sabem o que é um lagar. O lagar, para você, se for muito jovem, não sabe o que é um lagar, é um lugar pequeno, normalmente, de 30 a 40 metros de altura, centímetros de altura, cercado de alvenaria de tijolos, e ali são colocados faz para mim, sabe fazer? Água quente. É, é, e ali colocam-se uvas, e as uvas são pisadas por aquele que pisa o lagar, para transformar uvas em vinhos. Pode voltar o texto? Sim. Vou Por perguntar a favor. pergunta do Fábio Silva daqui a pouco, tá? O Tá bom, texto tá diz bom. assim: quem é este que vem de Edom, de Bosra, com vestes tintas? Este que é glorioso em sua vestidura, que marcha com a sua grande força. Aí quem responde? Eu, Eu quem? Quem é o sujeito? que Que falo em fala em justiça, justiça, poderoso para salvar. poderoso para salvar. E uma coisa me chamou a atenção, testificando É. com suas palavras, é o próximo versículo que diz assim: eu, sozinho, pisei no lagar, e Isso. dos povos ninguém ouve comigo. E eu os pisei na minha ira, eu os esmaguei no meu furor, e o seu sangue salpicou as minhas vestes, e machei toda a minha vestidura. Manchei. Manchei, isso. Manchei toda a minha vestidura. Isso. Uva não tem sangue. Jesus aí, este que vem de Edom, é Jesus Cristo. O lagar é a humanidade. E a matança começará em Bosra, em Edom. Quando ele vier com seu corpo físico e glorioso, ele virá não inicialmente no Monte das Oliveiras, como muitos pensam, mas ele virá em Edom, como diz o profeta Isaías. Ele vem por Edom e vem com missão de destruir os soldados do anticristo que estão em Edom no encalço do remanescente fiel de Israel. Primeiro, o anticristo se reúne lá em Esdrealon, ao sopé do Monte Carmelo, onde hoje é chamado Armagedon, e ali ele reúne as tropas dos exércitos que estão ao seu comando, exércitos de várias nações do mundo que obedecerão ao anticristo. Ele vem para Jerusalém, empreende uma guerra a Jerusalém, que será a Quarta Guerra Mundial, depois de Gog e Magog, mata, destrói 2/3 dos judeus que estarão em Israel e em Jerusalém, mas 1/3 foge. 1/3, os mais quebrantados, conseguem escapar. Isso está no Apocalipse, capítulo 12. A mulher vestida de sol é o remanescente fiel. E foge para o deserto, onde Deus a protege e aguarda por 1.260 dias, que é exatamente a metade da grande tribulação. Esse povo, esses judeus, estarão escondidos em Bosra, em Petra, em Edom. E o anticristo sabe que existe um remanescente judeu lá, parte ao encalço deles. E quando eles chegam lá com as tropas, quem eles encontram? A esse que vem com toda a sua força, Yeshua HaMashiach. E ali ele detona o exército do anticristo, a matança será tão grande que o Senhor vai convocar as rapinas do céu, os urubus, os abutres, as águias, os carniceiros, para comerem aquele grande banquete dos soldados que serão destruídos pelo próprio Yeshua quando salvar Israel. Ali também, em Edom, se cumpre Zacarias 12:10, que diz que os da casa de Davi, os habitantes de Jerusalém, olharão para ele e chorarão por ele, e dirão aquilo que Jesus disse, Baruch Rabá Beshem Adonai. Olharão para Jesus e dirão, bendito é o que vem em nome de Jesus. Ali é o momento da conversão do povo de Israel
em Edom, ali no sul da Jordânia. Maravilha. Tem uma pergunta do Fábio Silva. Elton, pergunta para o pastor como ele interpreta Mateus 16, 28. Aí, Fábio Silva, pesquei sua pergunta, tá? Vou colocar aqui o texto aqui na tela, para que você possa acompanhar. É assim o texto. Mateus 16, 28. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão, que não provarão a morte até que eu venha, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. É o arrebatamento. É aqueles que não provarão. Isso aí está em conformidade com 1 Tessalonicenses. Se puder botar em 2 quadrozinhos. 1 Tessalonicenses 4. Não. 1 Coríntios 15, 51. Deixa eu ver se a minha memória ainda está boa. E eis aqui vos digo o mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Está aí, é quando ele vier, alguns não irão inaugurar a sepultura, serão arrebatados. Tá, então, aí, Fábio, pesquei sua pergunta. Deixa eu te perguntar outra coisa. Com relação à ressurreição. Aqueles que estão mortos em Cristo, eles ressuscitarão, primeiro, conforme diz Apocalipse capítulo 20. E os que não estão ficarão no túmulo durante todo o reinado de Cristo e só serão ressuscitados após o reinado de Cristo mesmo? É assim que deve ser entendido essa porção da Bíblia? Todos os salvos do Éden ao final da grande tribulação deverão estar no milênio. Todos os salvos, de todos os tempos. Porque, na verdade, não é apenas uma ressurreição. São 6 ressurreições. A ressurreição dos crentes do Antigo Testamento, a ressurreição da igreja, que já dorme, a ressurreição das 2 testemunhas, a ressurreição dos que morrerem durante a grande tribulação, a ressurreição daqueles que serão salvos durante o milênio e, por fim, a ressurreição daqueles que só ressuscitarão para encarar o trono branco. Entendi. Todos os demais fazem parte da primeira ressurreição. Apocalipse capítulo 20. Bem-aventurado são os que fazem parte da primeira ressurreição. Aí diz lá, versículo 5 do capítulo 20. Os restantes dos mortos... Sim, pode falar. Não, era isso, eu ia ler para ti. Isso mesmo, mas os outros mortos não reviverão. Até que se completem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. A primeira ressurreição é um conjunto de 6, para depois vir a última ressurreição daqueles que já estão condenados e que serão ressuscitados para receberem as suas dosimetrias. Na linguagem jurídica, a sua quantidade de pena. Entendi. Que será exarada no trono branco. Então quer dizer que enquanto o juízo de julgar os que são condenados é para entregar as medidas de dosimetrias, né? Quer dizer, de acordo com suas obras maléficas, eles serão penalizados. Assim também aqueles que serão julgados no julgamento dos galardões também é para dosar o nível de galardão, não é isso? Haverá julgamento de galardão? No tribunal de Cristo, lá de 1 Coríntios, Romanos, ali é para saber, para julgar a obra do crente enquanto aqui na terra. Se a obra do crente... Obrigado. Tiago, aqui aparece aqui, Tiago. Aqui o Tiago, aqui o meu genro.
Aí, Está Tiago. trazendo aqui um cafezinho. Só não vou mostrar a marca para não fazer merchandising. Mas ele é solúvel. Eu Uhum. boto aqui bem forte. Está fervendo a água, né, Tiago? Porque café frio e fraco não é bom. Olha, rapaz, esse café aqui virou até pedra. Deixa eu ver aqui, Tiago. Só um minutinho, a pergunta é interessante. Fica à Pede vontade. aí os seus. Virgem Santa. Bem, Vamos lá. vontade de beber um cafezinho também? Ah, Vamos lá. obrigado, Tiago. Sim, me ajude aí, me recobre aí. Então, sobre a ressurreição dos que ficaram para depois do milênio. Os que tiverem ressurreição para o arrebatamento, esses é para receber galardão, prêmios. Esses prêmios são nada material. O prêmio é na mente, é a natureza de Cristo em nós. Alguns mais, outros menos, É. mas todos terão a natureza de Cristo. Haverá graus de glória nos céus. Graus de glória. Uns receberão mais, como aqui na terra. Uns têm mais, outros têm menos. Lá também. Só que lá não haverá o pecado. Por não haver o pecado, não há disputa, não há inveja. Seremos, em torno dele, um corpo harmônico. Posso mostrar o meu livro? Pode ou deve. Olha lá. Nesse livro, Contagem Regressiva para o Reino Milenar. Está na terceira impressão, segunda edição. Fala do Tribunal de Cristo, da natureza de Cristo em nós, não é? E mostra como será exatamente esse galardão e como os salvos, né, em Cristo terão papéis definidos por Cristo durante o milênio e durante a eternidade. Os que não ressuscitarem para o milênio estarão guardando a ressurreição para os últimos dias, como diz Daniel capítulo 11, uns ressuscitarão para a vida. São essas 6 ressurreições. E outros, os que não ressuscitarem para o milênio, ressuscitarão para o horror eterno, quando receberão a sentença para o lago de fogo. Maravilha. Deixa eu pescar uma pergunta aqui também do pastor Silvio. Tem duas que eu acho relevante. Altair fez a pergunta do milênio literal. O pastor Silvio perguntou sobre a agenda de 2030. Eu não sei o que significa isso. Sobre a agenda de 2030. A Agenda 2030 é uma das estruturas do governo do anticristo. A Agenda 2030 foi começou a ser produzida em 2015, não é? Com os dedos da ONU e do Vaticano, e começou a ser posta em prática em 2021. E o seu prazo máximo para a implantação e instalação dessa agenda é 2030, é o ano de 2030. Essa agenda ainda não tem o poder vinculativo para as estruturas jurídicas das nações, mas vai ter. Essa agenda ela é composta de 17 ODS e 165 metas. As ODS são Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. Essa agenda vem todo com um colorário, com uma roupagem ecossistêmica de proteção ambiental, de controle da água, de controle da economia, não é? Quer dizer, tudo estará sendo controlado. O ensino será público, a orientação pedagógica didática partirá dos governos, tudo estará amarrado
nas mãos da minoria dos Illuminatis, cujo cabeça será o anticristo. E aquele que trará a marca tecnológica do controle da economia será o falso profeta, que estará governando de Jerusalém. Então, a Agenda 2030 é uma estrutura jurídica que vai compor a Constituição Mundial do Anticristo. Ela ainda não tem o poder vinculativo, mas é uma questão de tempo. Até aqui mesmo o Brasil já está agindo, o governo da União, o governo aí do PT, já está agindo conforme os ditames da Agenda 2030. Exemplo, o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul é um grande latifúndio em céu aberto. Aquela enchente, aquela enxurrada, acabou com empresas, terrenos, e tudo está sendo agora reconstruído, replantado, já em cima dos ditames da Agenda 2030 da ONU. Por exemplo, criação de gado será restringida, uso da terra será restringida, uso da água será controlada e restringida, e tudo já estará sendo montado segundo a Agenda 2030 da ONU. Não apenas o Brasil, o Rio Grande do Sul, mas várias outras nações aí já começam a se enquadrarem dentro dos pressupostos dessa famigerada agenda, que vai ser a estrutura jurídica do governo anticristão. Maravilha. Deixa eu ver aqui a pergunta que eu vi aqui do rapaz. Manda sua pergunta novamente, que eu achei interessante. Mas passou aqui, não tenho como achar novamente. Procurando aqui, mas não acho, não. Lembrei, a pergunta dele foi se o milênio vai ser literal. Sim, literal. E não dizendo, são os pais da igreja, de Antioquia, não os de Alexandria, porque lá no segundo e terceiro século surgiram os teólogos, chamados pais da igreja, a patrística, com essas interpretações, esta análise. Nesse livro aqui, nós falamos sobre essa patrística, que fala sobre o milênio. Por exemplo, o milênio é revelado. Na verdade, o milênio, já que veio essa pergunta, nós vamos debater sobre o milênio amanhã na Rádio Melodia. Você já viu falar na Rádio Melodia aqui no Rio? Eu sou do Ceará, eu acho que não ouvi ainda, não. Se ouvi, não me recordo, por isso que eu falo que acho. A Rádio Melodia é uma das maiores rádios do Brasil em audiência. É uma rádio cristã evangélica, é 97,5, me parece. Dá para acessar pela internet. E todo dia, 11 horas da manhã, tem um debate chamado Debate Melodia, com o Israel do Carmo, Eliel do Carmo. E amanhã nós vamos debater sobre o milênio. Eu já estou preparando alguma coisa aqui. Manda um oi para mim lá, manda um oi para o Arena, quando estiver lá. Eu vou mandar um oi para o Arena. Obrigado. O milênio é um repactuar com o Éden. O Éden era um governo teocrático. Jesus era o rei ali no Éden. O Jesus pré-encarnado. Aquela árvore que estava no meio do jardim era ele que gerava vida para o Éden. Por isso que ele é a vida. E a árvore era a da vida, que era franqueada. Mas o homem quis um governo humano, ao invés de um governo teocrático. E quando Satanás propôs à mulher que, se ela provasse da árvore proibida, do bem, do mal e da ciência e do conhecimento, ela se tornaria como ele, como o Criador. Foi essa a proposta que encantou a mulher.
E aí ela poderia estabelecer seu próprio reino teocrático. Só que eles estavam enganados. Mas Deus lhe consentiu que o homem estabelecesse na terra o seu reino. É o reino do homem. Uhum. O reino do homem iniciou com a sua queda lá no Éden. E lá no Êxodo, capítulo 20, Deus estabeleceu o tempo do homem e o pacto com o reino de Deus na terra. Quer ver? Coloque na tela, Êxodo capítulo 20, versos 8. Vamos lá, colocando aqui na tela, Êxodo capítulo 20, versículo 8. Olha aí, no 8. Lembra-te do dia do sábado para santificar. Pronto. Cara, só o sábado? Só o sábado vai ser santificado? Qual é o sábado? É o sétimo dia. O Sétimo dia. sábado será santificado por quem? Pelo reino teocrático de Jesus Cristo. Este sábado aí é o momento em que Jesus voltará à terra. Ele voltará no sábado, ou seja, no sétimo dia. Porque de Adão até os nossos dias, transcorreram-se 6.000 anos. Na contagem divina e profética, segundo a Pedro capítulo 3, versos 8, um dia para o Senhor vale 1.000 anos, e 1.000 anos um dia. Então, do Éden aos nossos dias, 6.000 anos, para Deus, 6 dias. Esse é o tempo do reino humano na Terra. É o reino humano na Terra, 6.000 anos. Deus entregou, olha, vocês querem um reino? Eu vou permitir. O reino do homem é permissivo. O homem está reinando durante 6.000 anos, de Adão até os dias de hoje. Olha o versículo 9 desse texto. Como vai clarear. Bote aí, o versículo 9. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Obra de quem? Do homem. 6 dias, no contagem profética, são 6.000 anos. De Adão até hoje, século 21. Já se transcorreram no entorno de 6.000 anos. Agora, depois disso vem o sábado. Aí ele fala, lembra-te do dia do sábado para o santificar. O homem não pode santificar a terra, porque o homem é caído. O pecado cresce cada vez mais. A iniquidade se avança como nunca no planeta Terra. Por isso que vai ter um basta para se iniciar o sábado milenar, que são os 1.000 anos, onde haverá um rei que governará com justiça sobre toda a terra. Vou pedir 2 textos aí. Sim. Está vindo na minha mente os textos. Vamos lá. Isaías 32, por favor. Isaías 32. E eis que Eis que reinará um rei com justiça. Qual é o rei que reinará com justiça? Qual foi o rei de Adão até hoje que reinou com justiça? Mas esse reinará com justiça. E dominarão, ou seja, governarão os príncipes segundo o juízo. Ou seja, em outra tradução está, e os príncipes reinarão em retidão, governarão em retidão. Sabe o que isso quer dizer? Que os administradores da terra, governadores, presidentes, prefeitos, vereadores, deputados, governarão em retidão, honestamente. Você já imaginou Brasília honesta? Você já imaginou os parlamentares do mundo inteiro honestos, corretos? Isso é utopia durante o reino do homem, mas será topia, realidade, durante o reino do rei com justiça. Será o reino milenar. Está aí, o reino milenar. Haverá um rei que reinará com justiça. Agora, Zacarias 14, 9. E o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia,
Um será o Senhor e um será o seu nome. Quando foi que Jesus foi rei sobre toda a terra? Isso aí eu quero ver os preteristas explicarem. Eita. Quando foi que Jesus foi rei sobre toda a terra? Sai dessa enrascada, descasca esse abacaxi. Provocou meu amigo Brasil preterista. Não, não quero fazer isso. Eu nem me lembrei, Brincadeira. senão nem tinha falado Não, isso, mas me eu gosto perdoe. disso, eu gosto Eu disso. não porque eu não quero tripudiar nem fazer polêmica. Uhum. Mas isso aí é um texto futurista. Jesus nunca foi rei sobre toda a terra. E um só será o seu nome. Toda a terra em redor se tornará uma planície, de Geba até Rimon. Sabe o que é isso? Quando Jesus voltar, tocar seus pés no Monte das Oliveiras, a Jerusalém será aberta ao meio, juntamente com o Monte das Oliveiras. O Vale de Cedron, a porta oriental será desenterrada, por onde Jesus irá passar, como passava antigamente quando ele estava na terra, o caminho de um sábado. E Jerusalém será mais alteada ainda. Jerusalém hoje está em torno de 900 metros acima do nível do mar, quase 900 metros. Irá ir para 1.200, 1.300 metros acima do nível do mar. E no entorno de Jerusalém haverá uma planície de Geba, que é uma cidade na tribo de Efraim, ao norte de Jerusalém, até Rimon, naquela região de Berseba. Haverá um vale onde haverá uma estrada para as caravanas do mundo inteiro passarem para irem a Jerusalém, primeiro, celebrar tabernáculos. Enquanto o milênio estiver acontecendo, a festa do milênio será tabernáculos. E os reis da terra irão a Jerusalém suplicar entendimento sobre a justiça, sobre a Torá, e buscar comida. Israel será o celeiro da terra durante o período milenar. As caravanas irão lá buscar comida, assim como foram buscar comida no Egito na época da fome, e existia lá um hebreu governando, José, também na época do milênio. Eles irão lá buscar alimentos para saciar a fome do mundo inteiro. Não haverá fome, haverá grande produção de gêneros alimentícios. O milênio é literal. Barnabé, Papias, Lactâncios e outros falam do milênio como o reino de Deus, o milênio revelado no Êxodo. Barnabé, Irineu, Comodianos, Hipólitos, Victorinos, Metódio, Lactâncio, Justino Marte, esses homens falam do reino milenar de Cristo como o 7º dia milenar na Terra. Literal. Se não houver reino de Jesus na Terra, somente o reino do homem imperou. E o script do reino do homem é escrito pelo canela seca, chamado de Satanás. Canela seca. Satanás escreve o script e as nações cumprem. Por isso que no Apocalipse 20 diz que quando Jesus voltar, Satanás será preso durante o milênio. Não haverá a interferência e a sedução do diabo na terra. Está lá descrito. Ele será preso para não mais seduzir as nações durante os 1000 anos. Está lá no Apocalipse, capítulo 20. Eu também não quero deixar de ser um pouco provocativo, e eu quero provocar um pouco agora. O que você diz, ou pensa, ou acha, ou enfim, interpreta, algumas religiões que interpretam que Jesus já voltou, Jesus já veio, enfim, como que se diz isso? Já estamos no milênio. Algumas religiões dizem que Jesus já veio, 1914, enfim. O milênio é descrito na Bíblia, em toda a Bíblia. Enquanto os textos proféticos revelam, vou recompor. Enquanto, Elton, um texto profético revelou a primeira vinda de Cristo,
8 outros textos revelam a segunda vinda. Entendeu isso? Sim. Enquanto um texto revela a vinda, 8 revelam a segunda vinda. A segunda vinda. Infelizmente, a igreja está numa eclesiologia e num querigma voltado para a primeira vinda. Sim. O que é válido. Mas esqueceram de trazer um querigma voltado para a segunda vinda. Sim. Entendi. A pregação da igreja é em torno da vinda, da primeira vinda. E silenciam que Jesus está às portas, que ele tem que voltar para cumprir, inclusive, a oração do Pai Nosso, que é escatológica. Uhum. No contexto do João Batista, o querigma dele era para aquela época aspecto na vinda de Jesus, né? Eis que é chegado o reino, né? Isso, exatamente. João Batista pregou, olha que ele vem com a pá limpando a eira. Ele vem com a foice no pé da árvore e vem com fogo inextinguível nas mãos. Por isso que quando ele estava preso, esperando a morte, ele não ouviu rumores. Cadê o fogo? Cadê o saculejo que eu preguei que ele iria fazer? Não vejo nada disso. Por isso que ele mandou os seus discípulos irem lá perguntar a ele: vem cá, é tu mesmo que haveria de vir? Ou haveremos de esperar outro? Aí Jesus fala assim, olha, vai lá e diz a João que os cegos enxergam, que os coxos andam, que os aleijados são desentrevados. E que a pregação dele, Jesus deve ter falado isso em outras palavras, que a pregação de João é para o dia da vingança do nosso Deus e para o milênio. Uhum. É para a segunda vinda. Na segunda vinda, ou na sua volta, é que ele vai vir com a pá, com fogo nas mãos, julgando a terra. E depois vai implantar o seu reino milenar. Isso está em Isaías, Zacarias, Jeremias, Ezequiel, Apocalipse. Tudo está falando do reino milenar. Uhum. Os pais da igreja do segundo século ensinavam isso às crianças. Barnabé era professor de crianças, lá no primeiro século. E ele ensinava isso aos pequenos judeus sobre o reino de Yeshua durante os 1000 anos. Jesus ensinou-nos a orar pedindo o milênio. Pai nosso que estás nas alturas, santificado seja o teu nome. Ora, nas alturas o nome do Pai é santificado, não é na terra. Uhum. Mas chegará o dia que o nome de Deus será santificado na terra, no milênio. Uhum. Venha a nós o vosso reino. Isso não é preterista. Desculpe, não quero provocar ninguém, mas esse venha a nós é futurista. Seja feita a tua vontade. Não é preterista também, é futurista. Sim. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. O que nós estamos vivendo é reino de Deus na terra? É vontade de Deus? Por isso, isto se concretizará com a vinda, ou seja, com a volta de Cristo, onde ele reinará os 1000 anos, para completar a semana de Deus. Uhum. Querido Elton, Deus criou a semana, não foi o homem. O conceito de semana com 7 dias foi do próprio Deus. Fez o mundo em 6 dias e no 7º o quê? Cessou. Descansou. Pode ser. Contemplou. Só que Deus Sim. não descansa. Esse descanso, sabe quem é? Cristo. É Shiló no hebraico. Uhum. Quer ver só? Olha só como o Espírito Santo vai juntando as coisas. Põe aí Gênesis 49:10. Vamos lá em Gênesis. Na KJA. Na KJA, se porventura tiver. King James, então deixa eu... King James atualizada. Deixa eu abrir outro aplicativo aqui por nome de Bibleworks, que eu acho que no Bibleworks eu vou ter a King James. King James atualizada.
Sim, eu não sei se eu vou ter a King James atualizada. Talvez em inglês, não sei. Acho que eu vou ter a King James antiga. Eu estou usando aqui a ACF, mas deixa eu ver se eu consigo aqui. Mas enquanto isso, só para interagir mais ainda, ó, a igreja, possivelmente preterista, Fábio Silva, um abraço, ele falou, a igreja de Cristo já foi arrebatada no ano 70 depois de Cristo. E Já no ano foi? 70 depois de Cristo foi a destruição de Jerusalém. Mas ele disse que a igreja foi arrebatada. Eu não consegui entender isso. Também não. Bem, deixa eu ver se eu consigo abrir o Bibleworks aqui. Pastor, eu acho que você vai me desculpar, eu não vou conseguir ter uma versão da King James atualizada. Põe outra versão. Tá, deixa eu pescar aqui então. Vou pescar aqui essa aqui. Vou ficar te devendo essa, tá? Não tem problema. Fala a referência. Aqui é Gênesis 49, 10. Gênesis 49, 10. O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre os seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Essa tradução está muito pobre, desculpe, pobre e confusa. Se tiver a RA, deixa eu ver se tem aqui a King James. Tem em inglês. Mas é que você lê inglês? Vai traduzir. Vamos ver. E o cetro não sairá, se departará from de Judá, nem lawgiver. A legislação, né? Isso. Não, legislador. Mas não é legislador. Eu vou ver aqui, só um minutinho. Tá, deixa eu ver aqui. Tem um hebraico também. Deixa eu ver aqui. Tá, vamos ficar com essa aqui então. O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre os seus pés, até que venha Siló. E a ele se congregarão os povos. Eu tenho outra aqui melhor. Deixa eu ver aqui. Tá aqui. O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de comando. Não é legislar, é comandar. Por isso que essa está comprometida. De entre os seus pés, até que venha Siló. Na King James está ainda um apóstolo, dizendo, a quem o cetro pertence, a ele obedeçam os povos. Entendeu? Eu vou ler devagarzinho para o pessoal pegar. Pode ir lendo, que eu vou tentando colocar a King James aqui, ver se encontro. Pode ir lendo. Pega no Google. Vamos pegar no Google, né? Perfeito. Gênesis 49, 10, KJA. Muito bem, perfeito. Deixa eu colocar aqui. Gênesis 49, 10, KJA. Isso. Atualizada, né? Já é atualizada. O A já é atualizado. Ela já é, né? Ok, diz o seguinte. Abrindo. Não é nada disso. Deixa eu voltar aqui. Aqui eu acho. Bora. Gênesis 49, versículo 10. Dá um zoom. Diz assim: portanto, o cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando de sua posteridade. É o bastão de comando. Não é legislação. Comando é poder executivo. Não é o legislador. E se bem que ele também é legislador. Né? Ele é juiz, é rei, e ele é legislador também.
Tá? Tem um texto, 33 de Isaías, fala isso. Uhum. Mas aqui fala de bastão de comando de sua posteridade. Quem foi que teve o cetro em Judá, que comandou segundo o coração de Deus? Davi. Davi. Davi reinou de Judá, mais propriamente de Jerusalém, que está em Judá, o coração de Judá é Jerusalém. Uhum. Então, esse bastão de comando foi de Davi, e não se arredará para a sua posteridade. Quem é o que vem depois de Davi, que vai se assentar no trono? Salomão. Não, isso é no trono humano. Ah, sim, Jesus. Jesus, não é? Uhum. Então, aqui fala, esse bastão de comando vai passar a Jesus, até que venha Siló. No hebraico é Shiló. Uhum. Sabe como é a tradução de Shiló no hebraico? Descanso. Descanso. Sétimo dia. Ele fez 6 dias, no sétimo, descansou. Uhum. Quem é que vai trazer esse descanso? Yeshua HaMashiach. Yeshua Até HaMashiach. que venha Siló, aquele a quem o cetro pertence. Uhum. Não é Maravilha. Salomão que foi Shiló, é Jesus, o descanso. E Maravilha. a ele obedeçam os povos da terra. Olha aí. Uhum. Todos os povos da terra irão obedecer a ele, Shiló, a quem o cetro pertence, que é o posterior de Davi, cujo trono não, o cetro não se apartará de Judá. Pronto, li o texto agora de trás para frente. Deu certinho. Uhum. Então, Muito bem. Pô, Sim. desculpa. Nada, pode continuar. Desculpa, pode continuar. Então é isso. Então o milênio é literal. É o sétimo dia. Esse conceito de semana, de 7 dias, foi o próprio Deus que criou isso. Criou o mundo em 6 dias. Sim. E de Adão até hoje são 6.000 anos. Segundo Pedro, cada dia são 1.000 anos. Está faltando um. Qual é esse um que está faltando? O sétimo. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias é o reino do homem. O sétimo é reino de Cristo na terra. Mas ainda tem um 8º dia, que a Bíblia não relata. É o reino eterno. Eita. É o 8º dia. É o reino eternal. É o dia eternal. É legal. Não tinha percebido por essa perspectiva ainda, mas achei legal a sua proposta. Achei legal. Quer dizer, entendi tudo. Quer dizer, entendi o que você me propôs, não tinha ainda analisado a escatologia, levando em consideração o tempo de existência da humanidade, do tempo, entendeu? Delton, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Sim. Vamos supor que o mundo acabe agora. Sim. Pô, explodiu. Puf. 10 bombinhas atômicas aí, mais um meteoro que está vindo por aí, mais as fossas das Marianas se rompendo, entendeu? As placas tectônicas se afastando, uma hecatombe nuclear na Terra, acabou tudo, acabou a humanidade, acabou tudo agora. Sim. Porque tudo isso está para acontecer agora. Isso está lá em Isaías. Sim. Quando a Terra vai balançar como um bêbado. Eu não quero nem falar das fossas das Marianas aqui, senão tem gente que está nos assistindo que não vai dormir. Muito bem. Terminou agora. Quem ganhou? Quem foi o grande vitorioso na saga da existência humana? Vamos supor que termine agora. Quem foi o grande vencedor da história humana? Tá. Você quer que eu diga quem foi o grande vencedor? Olha, como eu sou cristão, eu vou dizer que o grande vencedor não é aquele que acumulou bens, o grande vencedor não é aquele que viveu na expectativa de cumprir a sua vida estritamente a um plano do momento, mas aquele que acumulou numa perspectiva de eternidade, uma vida de eternidade, de glória, de galardões. Então eu entendo que o grande vencedor é aquele que está preparado para sair subitamente de um plano
humano para um plano eterno. Então, eu diria que é o que está com Cristo. Seria a minha resposta Muito bem, sua simplória. resposta é inteligente e piedosa. Inteligente e piedosa, porque você é um homem de um coração piedoso. Mas eu vou, talvez, assustar você. O grande vencedor foi o diabo. Entendi. Entendi também. Nesses 6.000 anos, depois da queda do homem até hoje, quem está vencendo é Satanás, meu filho. Sim. Boa. E não tem como esconder isso. A Bíblia Isso é um mesmo diz que checkmate no o preterismo. mundo jaz no maligno. E o príncipe deste século é Satanás. Sim. Isso não foi ainda erradicado. Isso ainda é real. E no nosso tempo, mais real ainda. A iniquidade dos tempos antigos não são tão severas como as iniquidades do tempo atual. Se Deus não mandar fogo nessa terra, ele vai precisar pedir perdão aos de Sodoma. O homem está com o coração tão obscurecido, tão rebelde. A rebeldia sobe aos píncaros. Olha, eu gostei disso. Se Deus não manda, como é que é? Vai ter que pedir perdão para Sodoma. Sim. Se Deus não Fala isso aí. mandar fogo na terra. Por isso que os juízos que vêm por aí, lá no Apocalipse capítulo 7, diz que os anjos já estão segurando os ventos que haverão de soprar sobre a terra. E esses ventos serão dramáticos. Se você estudar o Apocalipse de Isaías, no capítulo 24, conjugado com o Apocalipse capítulo 8 em diante, depois do 17, você vai ver que a terra será abalada. Isaías, no capítulo 24, diz que poucos homens restarão, que a terra vai cambalear como um bêbado, que ela vai balançar como rede de dormir, que a sua transgressão pesa sobre ela, e o Senhor vai arrasar a terra. A grande tribulação tem duas vertentes. A vertente humana, porque o homem vai atirar no seu próprio pé. Você sabe que as bombas atômicas estão aí prontas para serem detonadas. Uhum. E a vertente divina, o próprio Deus trazendo conflitos cósmicos para derramar sobre a Terra. Absinto está vindo por aí. Os cientistas já sabem disso. Uhum. As fossas das Marianas, ela tem um istmo, ou seja, um buraco, para melhor entendimento, de 11.000 metros de profundidade. Ela vai se afunilando, tipo um funil. Lá no final dela, existe uma camada sólida de 5.000 metros que está rachando por causa da pressão da água do Pacífico, e depois desses 5.000 metros tem um magma terrestre. Os cientistas estão dizendo que isso aqui está rachando. E quando isso aqui rachar, a água do Pacífico vai vir e vai encontrar o magma da Terra. Vai ter um deslocamento hidráulico quando isso ocorrer, que a Terra vai balançar como um bêbado, cambalear como um bêbado, balançar como rede de dormir, cumprindo Isaías capítulo 24. O magma sairá para a terra. E aí você vai no Apocalipse 8, que está dizendo que vai vir fogo sobre a terra, que vai queimar 1/3 da terra. Os sismólogos, e eu tenho vídeo, gravações deles todos aqui, dizem que o homem não terá chances de sobreviver na Terra. E eles já apontam a extinção da humanidade para os próximos 7, 10 anos. Só que eles não contam com o fator Jesus. O Senhor vai permitir todo esse desastre no planeta Terra. Mas ele mesmo vai segurar a extinção do planeta para cumprir o reino milenar. É o que a Bíblia diz. Uhum. Lá em Atos capítulo 3, diz que o céu guarda Jesus até o tempo do refrigério, onde ele vai restaurar toda a terra.
Quer ver uma pergunta interessante? Quando Jesus voltar, a terra vai estar em escombros pelas bombas e pelos desastres ecossistêmicos provocados pelo homem ganancioso. A terra vai estar estragada. Terremotos, catástrofes violentas em toda a terra. Todos os continentes serão atingidos. Você vê que o homem explora o petróleo, que é um óleo grosso, que serve como amortecedor das placas tectônicas, e depois, iniciando a Revolução Industrial, 300 anos atrás, ela começa a tirar petróleo de dentro da terra. E o que entra no lugar disso aí? Água, que não tem densidade, fazendo com que as calotas, com que as placas tectônicas fique desamortecida, fiquem vulneráveis. Legal. Os cientistas esperam, e agora mesmo já está noticiando, que as placas estão se afastando. E o homem continua furando, tirando da plataforma continental o óleo grosso. Os desastres são inevitáveis. A terra ficará em escombros. Só que a volta de Jesus não é para dar um passeio sobre os escombros. O livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, diz que ele vai restaurar a terra. Como? Ele vai trazer uma varinha de condão? Não, mas ele vai gerar um rio. A Bíblia chama esse rio, o rio de Ezequiel e de Zacarias, o rio de águas vivas. Até o poeta canta: existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que andam, que limpam, águas que... Você conhece? Sim, conheço. Não sei a letra, mas eu conheço. Por onde esse rio passar, tudo vai transformar. Só que o poeta diz que a gente vai beber desse rio. De certa forma, sim, porque esse rio é que vai purificar a terra. Sabe de onde vai brotar esse rio? Não é no céu. Ele surgirá do limiar do templo de Jerusalém. Estará em Ezequiel e em Zacarias. E diz que 50% das águas desse rio correrão para o mar oriental. O mar que fica ao oriente de Jerusalém é o Mar Morto, que vai ter vida, e vida em abundância. E aquela conversa fiada de que já está sendo cumprida essa profecia, dessa moça lá de Israel, que a profecia está sendo cumprida porque já tem peixinhos nas bolaines. As bolaines não é o Mar Morto. Essa profecia só pode ser cumprida quando Jesus estiver na terra. As bolaines são buracos que aconteceram e se enchem de água doce no recuo do Mar Morto. A profecia fala que é o Mar Morto que vai ser curado, de acabar até a Jordânia. E a outra metade das águas correm para o Mar Ocidental, que é o Mar Mediterrâneo. A Bíblia diz que quando essas águas caírem no Mar Mediterrâneo, elas entrarão também no Oceano Atlântico, nas calotas polares, no Mar Adriático, no Mar Negro. Vai curar toda a terra. Quando cair no Oceano Atlântico, chegarão as calotas do norte e do sul, entrará no Índico e no Pacífico. E essas águas vão reconstruir as matas ciliares, os deltas, os mangues e os plânctons. E quando essas águas evaporarem, vão reconstruir a atmosfera para viver o milênio. Maravilha. Olha, gente, o que acontece? Eu estou aqui aprendendo muito, né? Eu penso que vocês aí também no chat estão aprendendo. Essa live vai ficar gravada aqui no YouTube para todas outras gerações. Eu quero que aconteça logo o status, né? Eu quero que aconteça logo o resumo de tudo, para que tudo seja concretizado e a gente adentre logo o ponto milenar. Pro pastor Edinaldo, foi muito bom dialogar contigo. Espero mais vezes a gente abordar um tema bem específico, como essas catástrofes, alguma coisa como você prologou aqui nesse final de live. Olha, eu estou muito feliz com a sua presença, tá? Algumas pessoas aqui já falando, comentando. É isso aí, gente. Deixa o like, tá? E compartilha essa live. Eu penso que em breve
o pastor Edinaldo voltará para falar mais sobre escatologia. Eu particularmente amei, gostei muito da abordagem. E infelizmente o tempo é inimigo, né, gente? Aqui não se trata de um mero entretenimento, aqui se trata de uma oportunidade para ser edificado na palavra. É isso, com informações fundamentadas, que é o que eu estou escutando aqui, não é meras propostas de escatologia, não, mas é algo fundamental. Ele tem fundamentos, o que ele está falando, ele está se fundamentando na Bíblia, na ciência, é isso que eu estou vendo aqui, tá bom? Então tem sim, tem conexão, Bíblia, escatologia, ciência, é isso que eu estou percebendo. Pastor Edinaldo, chegamos ao término dessa programação, mas eu estou muito satisfeito com a sua vinda, o público também, eu acredito. Fique à vontade para você fazer suas considerações finais, diga o que quiser, fale o que quiser, fale dos seus livros, das suas obras, e não deixe também de mandar um alô aí para a gente, tá? O pastor fala do livro dele, Eschaton. Eschaton parece que quer dizer últimas coisas. Eschaton Sim. vem de escatologia. Sim. O eschaton é a apoteose, é a volta de Cristo. O Eschaton é um livro que já está na 7ª edição, todo colorido, todo em papel couché, com documentos, com textos, e está à sua disposição. Quero deixar com você o meu telefone, se for possível. Sim. E dizer aos queridos irmãos que estão sintonizados nessa live que eu sou refém do texto. Eu não tenho o dom de revelar. Eis que te digo varão, eis que te digo varoa. Não tenho. Eu não tenho o dom de adivinhar, e nem quero. Se Deus me deu alguma coisa, foi um apetite pela Bíblia, pelo texto, pelo conhecimento das Escrituras, e para linkar os fatos e as profecias. Ou melhor, as profecias e os fatos. Porque as profecias vêm primeiro. E agora nós estamos vivendo os fatos que as profecias anunciaram. Portanto, deixo aqui o meu contato. Sim. 21, código de área. Qual DDD? 21, é o código de área. Sim. Rio de Janeiro. 9691 45599. 21 9691 45599. Estou à disposição dos pastores. Isso mesmo. Dos pastores, dos colegas que queiram me levar em suas igrejas. O pastor Luiz Tavares, aí do interior do Ceará, está fazendo um congresso, me parece, de escatologia. Em qual cidade? Está para a data. Em qual cidade? É uma cidade, eu esqueci o nome agora. É uma cidade aí do interior, Jesus. Esqueci o nome agora. Pastor Luiz Tavares. Ainda está marcando a data, talvez para maio ou junho, e nós ficaremos aí 2 ou 3 dias ou 4 dias nesta cidade. Já tivemos no Fortaleza, em Caucaia, mando um abraço a todos de Fortaleza e de Caucaia, e a minha agenda está à disposição dos colegas que queiram estudar escatologia. Tenho muitos estudos, todos feitos em PowerPoint, mostrando os fatos e a história se cumprindo ao longo da história humana. Uhum. Eu agradeço a você, Elton, esse espaço, essa oportunidade. Fui gratificado por Jesus, por esse momento, pela tua simpatia e tranquilidade. Amém. De moderar e dirigir um assunto que alguns julgam polêmicos. Uhum. Eu não vejo polêmica e nem mais complexidade, porque o Senhor já me comunicou o plano da primeira vinda, o plano da segunda vinda e o plano do reino milenar. E, como disse, estou à disposição
para pegar aqui o avião, ir para o Ceará, para Paraíba, Pernambuco, Manaus, por onde quer que me chamem, estarei aí com vocês para estudarmos a palavra de Deus na perspectiva da escatologia bíblica. Muito obrigado, um beijo a todos e saudações em Cristo. Saudações. E, gente, se você quer obter o livro do pastor Edinaldo, você pode entrar em contato comigo, eu tenho um número dele, e aí, se ele me autorizar, eu posso estar passando com esse propósito, de você obter o livro dele, eu passo o número dele, tá? Por favor, E por favor. você Eu sugiro Sim. que o Arena Apologética, gostei muito Obrigado. do título desse canal, porque a Arena é luta, e nós estamos em luta, estamos em guerra. E a apologética é o que todo crente sadio tem que trazer na mente e no coração, porque nesses tempos bicudos de falsa profecia, de falsos profetas, de aproveitadores do evangelho,